Mas vê só, a gente vai começar com conteúdo novo, tá? Como eu falei, essa questão desse exercício de divisão que eu passei para vocês foi mais para relembrar quanto a efetuar divisões, né? Ter mais ideia. O que a gente precisa ver é quando é que um número, para a gente ir assim de cara, ele já é perceptível para a gente. Quer dizer, a gente percebe de imediato quando ele é divisível por determinado número, tá? Como eu falei, por exemplo, a gente saber que 18 é dividido por 3 é fácil demais. Agora, se a gente for pensar em um número bem maior, 928, ser divisível por 3, aí já existe uma determinada forma, né, de verificar se ele é divisível por 3 ou não. Então, é isso que a gente vai aprender dentro de divisibilidade, tá certo? Não que eu não vá fazer correção dessa atividade que eu passei, vou fazer. Mas vai ser dentro do tempo estimado em outras aulas. Talvez hoje, se houver tempo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aí. Divisibilidade já colocou, né? Professor, eu já encontrei uma forma mais simples daquela atividade que o senhor passou. Foi? Tá. Também, professor, eu achei uma forma que é bem interessante. No instante, eu achei os números. Ok. Então, vamos lá. Divisibilidade. Vamos pensar quando o número é divisível por 2. Então, deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Pegue um caderno. É para botar uma indivisibilidade? Isso, eu vou escrever aqui. Tá bom. O 2 é quando ele é par, né? O número é divisível. Isso, escreva isso daí, por favor, no caderno. Ô, professor, não estou conseguindo ver, não. Só a sua imagem. Tá me vendo, não? Não, o senhor tirou um compartilhamento de tela, foi? Tirei. Ah, tá. Ok, então vamos pensar no seguinte, vê só. Será que o número 28 é divisível por 2? Sim, porque 8 é par. Porque 8 é par e termina. Justamente, porque 8 é par. De acordo com que a gente viu a regra, todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8, ou melhor, os números pares, ele é divisível por 2, tá certo? Se a gente vir aqui efetuar a divisão, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 são 2 para 2, nada, abaixo 8, né? Vai dar 4 vezes 2, dá 8 para 8, nada. Então, perceba que o meu resto foi 0. Então, ele é divisível por 2. Vamos pensar um número maior aqui. 3.424. Ele é divisível por 2? Sim. Porque simplesmente eu observo o último número, não é isso? Ele termina em 4. 4 é um número par. Então, ele é divisível por 2. A gente já sabe de imediato. Mas vamos constatar, né? Por 2 dá 1. 1 vezes 2 são 2 para 3, sobra 1. Baixo 4. Dá 7. 7 vezes 2 são 14. Para 14, nada. Baixo os 2. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2 são 2 para 2, nada. Baixo 4. Dá 2. 2 vezes 2 dá 4, para 4
Nada. Perceba que nosso resto também foi zero. Então, ele é um número divisível também por 2. Professor, também tem uma técnica. Para você saber que resultado vai ser no quociente, aí você fazia a prova real para ver se está certo. Pode-se fazer também, mas aí a prova real é para verificar se a operação está correta, né? Mas o que a gente está verificando aqui é questão da divisibilidade, tá certo? Então, gente, faça um favor para mim, copie esses 2 exemplos para a gente ver a divisibilidade por 3. Quando a soma dos números for divisível por 3. Uhum. Não é dos números, tá? Vamos lá copiando, tá? Depois eu explico. Ok, gente. Vamos lá? Preste atenção. Nós temos aqui 2 números, 165 e 684. É como eu falei, um número, digamos assim, pequeno, né, com valor pequeno, por exemplo, vinha 12. É fácil a gente saber que ele é divisível por 3 por causa da tabuada que estamos acostumados, mais assimilados, né, até a multiplicação por 10. Mas vamos pensar assim um número maior, por exemplo, 529. Como é que a gente sabe que ele é divisível por 3? Como é que poderíamos ter essa percepção? Na realidade, a gente começa a pensar o seguinte: conforme a informação que ele traz, né, que um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos de seus algarismos, e não do número. Quando Gabriela falou, eu entendi qual foi o sentido que ela quis trazer quando é divisível por 3, mas o termo que você utilizou está errado. Por exemplo, se eu olhar para 165, 165 é um número. Neste caso aqui, o 1 não é um número, 6 não é um número e 5 não é um número. O 1, o 6 e o 5 são algarismos do número 165. Deu para entender, Gabriela, a diferença? Deu. Por exemplo, se eu escrever simplesmente 6, nesse caso, vai ser um número formado pelo algarismo 6. Nossos algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Então, neste caso aqui, 6, ele é um algarismo e é um número. Neste caso aqui, 684. 684 é um número formado pelos algarismos 6, 8 e 4. Então, 6 aqui, neste caso, não é um número, 8 não é um número, 4 não é um número. São algarismos que formam o número 684. Então, foi só esse termo que você, digamos assim, pensou de uma forma não convencional.
Então, olha só, 165. Como eu posso saber se 165 é divisível por 3? Eu vou somar todos os valores dos algarismos do número e verificar. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. Então, a soma de todos os algarismos deste número dá 12. 12 é um número pequeno para eu analisar. Aí eu penso, 12 é divisível por 3? É. Então, se 12 é divisível por 3, ou melhor, a soma dos valores absolutos de todos os algarismos, se é divisível por 3, então este número alto também é divisível por 3. Vamos verificar. É, porque aí também não tem necessidade de eu fazer uma divisão, se assim eu já sei que ele é divisível. Pois bem, então dá 5, 5 vezes Mais 3 são fácil. 15 para 16, sobra 1, baixa 5. Também dá 3, também dá 5, não, e 5. Também dá 5, 5 vezes 3 são 15 para 15, nada. Então, o meu resto foi 0. Tá certo? Então, constatamos que, se a gente verificar a soma de todos os algarismos deste número, se for divisível por 3, que deu 12 nesse caso, 12 é divisível por 3, então este número com valor mais elevado também é divisível por 3, tá certo? Vamos verificar esse outro aqui. Professor, 6. Oi. professor, é para fazer isso ou só presta atenção? Presta atenção e depois eu dou um tempinho para copiar, tá certo? Ah, tá bom. Vamos ver aqui. 6 mais 8 dá 14. 14 mais 4, 18. 18 é divisível por 3? É. Então, se 18 é divisível por 3, que é a soma dos valores absolutos de todos os algarismos deste número, então esse número também é divisível por 3. Vamos constatar. Aqui me daria 2. 2 vezes 3 são 6, para 6 nada, baixo 8. Também dá 2. 2 vezes 3 são 6, para 8. 2 baixa 4. Dá 8 vezes 3 são 24, para 24, nada. Então, também deu 0. Se o meu resto é 0, é porque a divisão é exata. E o número é divisível. Professor, Certo? aí para a gente saber que o número é divisível, a gente tem que somar os algarismos, né? Aqui, né? Para eu saber se ele é divisível por 3, eu somo todos os algarismos. É até mais simples, é só somar que você já vai saber. Justamente, ok? Eu estou dividindo para provar, tá bom? Mas essas técnicas de divisibilidade, ele já nos traz a facilidade de não precisar efetuar essa divisão, tá certo? Estamos aqui fazendo, verificando. Eu estou fazendo para provar, mostrar que realmente dá certo essa propriedade, essas técnicas. Então, simplesmente olhar para um número, somar todos os valores absolutos dos algarismos e a soma deles for um número divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. Tá? Copiem, por favor. Aí, Wilson, pode copiar agora, Wilson. Hoje, a partir de 3 horas da tarde, vocês têm que ir na escola para pegar os impressos. De novo. Tem atividade de impressos. Ô, professor, Oi, e você é na agenda ou caderno? é no caderno, Obrigado. por nada.
Deixa eu ver aqui. 100. E outro número, vamos ver aqui. 1716. Bem, aí vamos pensar aqui conforme a definição que ele deu, né? O número natural é divisível por 4 quando ele termina em 00, ou quando é formado pelos seus dois últimos algarismos, ele é divisível por 4. Então, é outra técnica de divisibilidade bem prática e fácil de saber. Por exemplo, número 100 é divisível por 4? É ou não? Sim, Por quê? é divisível. Por quê? Porque os dois números, os dois algarismos Divisíveis por zero. 4. Que termina em 00, não é isso? Porque os dois números terminam por zero. Zero, Os dois zero. algarismos terminam por zero. Não, nesse caso é porque este número termina por 00, ok? Então vamos lá. 100 dividido por 4. Então vamos lá, aqui daria 2. 2 vezes 4 são 8, para 10 sobra 2 vezes 0. 5, 5 vezes 4 são 20, para 20, nada. Então, ó, o nosso resto é 0. Se é uma divisão exata, porque o número é divisível. Aí vamos aqui à segunda situação. 1716 é divisível por 0? Não? 1716 é divisível por 0? É. Não? Por quê? Porque os seus dois últimos algarismos é um número formado que é divisível por 4. Ah, por 0 não, eu estava falando por 0, não foi? Desculpa. 1716 é divisível por 4? É. Por quê? Porque os seus dois últimos algarismos formam um número divisível. E um que é 7. Tá? Então, vamos verificar aqui se realmente é verdade. No caso, 16 é divisível por 4, né? Então, vamos ver aqui. Por 4, aqui me daria 4, porque 4 vezes 4 são 16, para 17 sobra 1, vem 1. Dá 2. 2 vezes 4 são 8, para 11, 3. Abaixo 6. Dá 9, 9 vezes 4 são 36, para 36, nada. Então, mais uma vez, deu 0. É uma divisão exata. Então, este número 1716 é divisível por 4, tá certo? Dúvidas até aí? Copie os dois exemplos, por favor. Não escutei direito. Como? Oi?